Senhor, nosso Deus e nosso Pai, aqui damos início, meu Pai, a esse estudo bíblico, para que os olhos, meu Pai, de cada pessoa que está assistindo esse vídeo sejam abertos. Que o Senhor venha nos usar grandiosamente a respeito da influência maligna que está sobre o nosso país. Senhor, faça com que esse vídeo seja viralizado, que muitas e muitas pessoas possam assistir esse vídeo, para que haja libertação, Senhor, sobre toda a horte maligna que está destruindo a nossa nação. Que o seu nome seja glorificado em nome de Jesus. Amém. Olá, pessoal, eu sou o pastor Arilson Soares e nós estamos aqui apresentando um estudo sobre a influência maligna que está dominando o nosso país e também o mundo. E hoje nós vamos estar falando sobre o relacionamento entre o povo e o mundo. O que representa o mundo? E a pastora Daniele vai estar falando sobre isso agora, sobre um estudo para que os teus olhos sejam abertos em nome de Jesus. Porque os cristãos, eles têm que ser diferentes, né? Nós como cristãos, nós temos que ser diferentes das pessoas que há no mundo. Hoje em dia, o que está acontecendo? As pessoas estão levando o mundo para dentro da igreja e estão achando que tudo é normal, banalizando. Então aqui nós temos respaldo tudo bíblico para que nós venhamos ser corretos diante da face de Deus, né? E o relacionamento entre o crente e o mundo está lá em 1 João 2:15 e 16. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a sabedoria da vida, não é do Pai, mas do mundo. Então podemos ver aqui que em 1 João já fala, né, que o cristão ele tem que ser diferente do que há no mundo. Aí as pessoas levam tatuagem, piercing, música do mundo, acha tudo normal. Ah, isso aí é normal, quer banalizar tudo. Hoje, dentro das igrejas, estão implantando isso. E o pastor viu também que já tem essa ideologia vindo dos Estados Unidos, né, pastor? Exatamente, uma ideologia nova, onde é para dar o crescimento da igreja, liberar tudo, não pregar sobre pecado, que as portas sejam abertas, largas, para entrar todo tipo de pessoas, não confrontar as pessoas, não pregar a palavra da cruz, para que as pessoas venham sentir bem e continuar dentro da igreja, mas com a prática do pecado, com a prática do mundo, e isso não agrada a Deus. E aqui eu vou ler para vocês um estudo, né, que já tem aqui na Bíblia, falando sobre tudo isso que nós estamos falando aqui, ó. A palavra mundo frequentemente se refere ao vasto sistema de vida desta era, fomentado por Satanás e existente à parte de Deus. Consiste não somente nos prazeres obviamente malignos, imorais e pecaminosos do mundo, mas também se refere ao espírito de rebelião que nele age contra Deus, e de resistência ou indiferença a ele e a sua revelação. Isso ocorre em todos os segmentos humanos que não estão sob o senhorio de Cristo. Na presente era, Satanás emprega as ideias mundanas de moralidade, filosofia, psicologia, desejos, governos, cultura, educação, ciência, arte, medicina, músicas e o judiciário, sistemas econômicos, judiciário, diversões, comunicação de massa, esporte, agricultura e etc. Para opor-se a Deus e ao seu povo, a sua palavra e os seus padrões,
de retidão. Então, podemos ver aqui que eles querem opor tudo à palavra de Deus e à retidão, porque Deus, ele nos quer reto. Ele quer um povo sem pecado, não que nós já nascemos no pecado, mas Deus quer que nós abandonemos a prática do pecado. Porque aquele que vive no pecado, que Deus condena, ele não é de Deus. Ele acha que é de Deus, mas ele não é. Porque o pecado afasta o homem de Deus. Ele separa, ele faz uma separação entre o homem e Deus. E pode ver, pastor Daniele, que o mundo já está dominado, porque o diabo dominou todo mundo com um sistema. Tudo isso que foi falado faz parte do sistema do mundo. Então você vê que o negócio é sério. Nossos filhos, nós vivemos num mundo corrupto, num sistema corrupto. Por isso que você vê tanta violência, corrupção, você vê tanta desigualdade social, tanta injustiça. Se você for ver bem, nós não temos justiça no nosso país. Nós temos leis, mas o país que nós vivemos é um país injusto, não é ou não é verdade? Por causa do sistema jurídico que está dominado por Satanás e seus demônios. Você vê que a cultura pertence ao mundo, a ideologia de gêneros veio implantado na educação, pessoal. Para quê? Para destruir os nossos filhos desde pequenininho. Na música. Eu estava vendo aquela funkeira tal de Carol. Né? Ela dizia que ela é feminista desde criança, porque foi implantado isso para ela. E ela tentou diversas vezes tentar falar com mulheres mais velhas. E ela viu que não dava resultado, porque as mulheres mais velhas já tinham a sua fé definida. Então ela diz que começou a implantar essa ideologia nas crianças, porque as crianças estão começando a ser formadas. Então ela começou a falar para as crianças para criar, já desde pequenininho, mulheres feministas. E é isso que os colégios ensinam hoje em dia. As faculdades estão dominadas, os colégios estão dominados, cheios de pessoas ideológicas dentro dos colégios, para colocar os nossos filhos como militantes, fazendo a mente dos jovens. Você pode ver que nas faculdades federais, quando o jovem entra para faculdades federais, ele sai de lá completamente com a mente dominada, com ódio do pai, da mãe, com ódio de Deus. Quer dizer, porque eles conseguem fazer uma lavagem cerebral. E eles começam a implantar isso desde quando a pessoa começa a cursar o ensino médio, quando começa a entrar no colégio. Já a guerra começa por aí. Isso é sério demais. Tem nas culturas também, tem outras coisas que vai ser falado nesse estudo. Na música, esporte, comunicação em massa, é isso que a mídia, né, ela passa para influenciar as pessoas. E a pastora Daniele vai dar continuidade, pessoal. Fica firme conosco aí. Continua, pastor. Por exemplo, Satanás usa a profissão médica para defender e promover a matança de seres humanos nascituros, que é o aborto, né? Isso. A agricultura para produzir drogas destruidoras da vida, tais como o álcool e os narcóticos. A educação para promover a filosofia ímpia humanística. E os meios de comunicação em massa para destruir os padrões divinos de conduta. Os crentes devem estar conscientes de que, por trás de todo o empreendimento meramente humano, há um espírito, força ou poder maligno que atua contra Deus e a sua palavra. Em alguns casos, essa ação maligna é menos intensa e, em outros casos, é mais, finalmente, o mundo. Também inclui todos os sistemas religiosos originados pelo homem, bem como todas as organizações e igrejas mundanas ou mornas. E é o Deus do presente sistema mundano. Ele o controla juntamente com o Maoshi
de espíritos malignos subordinados e seus subordinados. Satanás tem o mundo organizado em sistemas, presta atenção, ó, sistemas políticos, culturais, econômicos e religiosos que são inatemente hostis a Deus e a seu povo. Eles são tudo contra a Deus e a seu povo. E, inclusive, você vê que a cultura é algo terrível. A cultura é algo terrível. Só traz o que não presta. Só o que não presta. Aí é implantado na nossa sociedade os bailes funks, o carnaval, o forró, pagode e outros tipos de segmentos culturais. Então você vê que até mesmo as igrejas do Senhor Jesus estão sendo contaminadas com essas práticas pecaminosas. Hoje em dia tem pastores de esquerda. Pastores de esquerda, como é que pode isso? A esquerda é contrária a tudo aquilo que Deus preserva. Verdade. Eles são completamente contra Deus. Inclusive tinha um pastor aí que estava orando, abençoando o carnaval. Falando do carnaval de Deus. Como pode isso? Ai. Como pode o carnaval ser de Deus? Que carnaval veio só para destruir vidas. Todos os centros espíritas, famílias. todos os centros espíritas são fechados nessa época. Se você for num terreiro de Umbanda, de Candomblé, de Quimbanda, você vai encontrar fechado. Por quê? Porque os demônios que habitam ali estão todos na rua na época de carnaval para destruir vidas. As pessoas não conseguem entender sobre isso por causa dessa influência maligna que está sobre o nosso país. E nós estamos aqui usados por Deus para tentar abrir os teus olhos. Nós vamos parar por aqui e vamos dar continuidade amanhã, para o vídeo não ficar muito longo. Mas eu quero que os teus olhos sejam abertos. Por favor, nos ajuda a divulgar esse vídeo, compartilhando. Mande aí para um amigo teu, mande para um vizinho. Porque essas palavras não são nossas, são as palavras de Deus. Esse estudo que nós estamos fazendo é da Bíblia, para que a sua mente sejam libertas dessas culturas malignas. Você vê que o sistema, o diabo, domina tudo através do sistema. A medicina, que usa aí a medicina para destruir vida, que é o aborto, algo terrível, a agricultura, a cultura, o ensino fundamental, está tudo dominado, pessoal. E é por isso que as pessoas sofrem demais, a injustiça, para você receber alguma bênção. Você vê que o governo atual desse que nós estamos presidindo agora, que nós estamos vivenciando, é um governo de corrupto. Eu fico olhando, o Silas Malafaia estava falando sobre essa corrupção do Banco Master. Ele falando assim, pô, e agora o Ministério Público, o Gunê? E agora, o que você vai fazer com o Toffoli, que está aí, ó, todas as provas mostrando que ele está envolvido com corrupção? Mas parece que o Silas Malafaia não entende, ele sendo um pastor não entende que está tudo dominado. O sistema já pertence a eles. Eles fazem parte do sistema. Quem controla são eles. Como o Ministério Público vai fazer alguma coisa contra um integrante do STF se eles estão juntos, misturados? Eu quero que os teus olhos se abram. É impossível ter justiça no nosso país. Porque eles implantaram essa horte maligna dentro do nosso país, pessoal. E as igrejas se renderam a isso. Muitas igrejas têm culpa, principalmente igrejas grandes, porque se envolveram com essa raça de políticos, contaminaram os altares. E Deus permitiu que isso acontecesse. Infelizmente, nós que estamos com a nossa vida pautada na palavra de Deus, estamos sofrendo junto com o ímpio. O ímpio é aquele que despreza a palavra de Deus. O ímpio é aqueles que não creem na palavra de Deus. Eles ouvem, mas rejeitam a palavra de Deus. Esses são os ímpios. E nós, que infelizmente temos que viver nesse mundo, estamos sofrendo junto com esses ímpios por causa desse sistema maligno que está sobre o nosso país. Tá bom, pessoal?
E a palavra de Deus, ela não mudou, ela é a mesma desde o princípio. E eles querem fazer o que agora? Vamos atualizar a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus, não pode ser atualizada. Ela é real e o mundo espiritual também é real. E aquele que obedece a palavra e procura andar nos preceitos do Senhor, esse sim, ele é de Deus. E quando tocar as trombetas do arrebatamento, né, ele vai subir. Agora, quem está nessa modernidade, infelizmente, meu irmão, tem que te dizer, você vai ficar. Então, nós temos que todos os dias buscar pela salvação da nossa alma. Porque se nós nos corrompermos e cairmos nessa mesmice aí que as igrejas estão fazendo, a maioria, porque nós já estamos vivendo, né, pastor, o Apocalipse. O que fala lá? As 7 igrejas do Apocalipse, somente 2 de 7 igrejas eram de Deus, que eram as igrejas pequenininhas. As igrejas luxuosas, as outras, Deus já não estava mais lá. Lê lá o Apocalipse, vai ler o estudo que você vai ver. E é interessante que as pessoas que estão dentro da igreja, que querem levar a palavra de Deus a sério, que querem cumprir a palavra de Deus, são tidos como fanáticos, religiosos, e as pessoas desprezam aquelas pessoas que levam ainda a palavra de Deus a sério. Verdade. E muitos correm de igrejas que levam a palavra de Deus a sério, que é a igreja moderna. Elas querem trazer o mundo para dentro da igreja. Elas não querem ouvir falar sobre o pecado, sobre arrependimento. E se as pessoas não se arrependerem, não se converterem nos seus maus caminhos, não adianta ela estar dentro da igreja. Porque quando Jesus voltar, essas pessoas vão ficar. E se elas morrer, elas perdem o direito da salvação da sua alma. Isso é sério, pessoal. Nós estamos falando aqui sobre salvação da alma. Muito sério. E milhares de pessoas estão sendo iludidas, enganadas por causa desse sistema maligno que se implantou dentro das igrejas evangélicas no nosso país. Tá bom? Que Deus te abençoe, que você venha nos ajudar a divulgar esse vídeo para muitas outras pessoas participarem desse estudo sobre essa influência maligna, sobre a apostasia que foi lançada no nosso país, dentro das nossas igrejas, e para que os olhos, a mente dessas pessoas sejam abertas, para que elas venham lutar e garantir o direito da sua salvação das suas almas. É o que Jesus veio nos trazer. Amém? Que Deus abençoe, Deus pessoal. abençoe. Amém.